Bom dia, pessoal. Meu nome é professor Frederico Duarte de Menezes e eu vou estar com vocês aí nessa disciplina de inovação tecnológica para o curso de MSI, tá? A gente vai ter algumas aulas a respeito de alguns fundamentos teóricos importantes para quem quiser enveredar por essa área de inovação tecnológica, que não é uma área exclusiva de cursos extremamente avançados, tecnológicos. Qualquer pessoa pode trabalhar com inovação tecnológica, desde que entenda os seus fundamentos e consiga resolver problemas do nosso dia a dia, tá? Esse é o foco. Então a gente vai iniciar hoje e à medida do nosso curso a gente vai vendo os demais assuntos relativos a esse tema, tá? Então hoje a gente inicia a parte 1, Fundamentos de Inovação Tecnológica. Primeiro de tudo, para a gente discutir inovação tecnológica, a gente tem que entender o que é inovação, tá? Do ponto de vista geral, será que inovação é a mesma coisa de invenção? O que é inventar e o que é inovar? Do ponto de vista de conhecimento geral, o ato de inventar significa criar algo, certo? E muitas vezes o pessoal atrela a criação de um novo invento à inovação. Mas será que esses dois termos são exatamente a mesma coisa? Não. Invenção é ligeiramente diferente de inovação. Por quê? Porque a invenção é o desenvolvimento de uma ideia. A gente concretiza essa ideia na forma de um novo processo, ou um novo produto, ou ainda na adaptação de algo que já existe. Então, quando você está ali, tem um problema e você tem uma ideia de como resolver aquele problema e você aplica isso, a gente está inventando, certo? É uma característica do ser humano, a sua capacidade de inventar, propor coisas novas. Entretanto, nesse momento, a gente não está preocupado, por exemplo, se a nossa invenção ela vai nos dar um retorno financeiro ou econômico ou visibilidade. A gente está simplesmente preocupado em criar algo, concretizar uma ideia, tá? Cuidado! Muita gente também confunde inventar com descobrir. Descoberta com invenção. A descoberta é, como o próprio nome diz, algo já existia e você simplesmente percebeu aquilo. O ato de perceber algo que já existe não é uma invenção. A invenção, como eu acabei de falar, ela tem todo um processo criativo por parte da pessoa. Você tem um problema, você usa os seus conhecimentos que você já possui, podendo também agregar novos conhecimentos, né? Daí a importância da gente estar sempre estudando para você conseguir concretizar uma ideia. A descoberta não, é simplesmente uma capacidade do ser humano de observar o ambiente e perceber coisas que já existem, tá? Só para vocês terem ideia da diferença básica, quando a gente fala de gravidade, do fogo e da eletricidade, isso são descobertas. Ninguém inventou a gravidade, tá? Ninguém inventou o fogo ou a eletricidade. A partir da descoberta desses fenômenos, aí sim a gente consegue inventar dispositivos que produzem ou controlam esses tipos de fenômeno, tá? Então hoje, a partir da descoberta inicial de como é que o fogo surge, a gente pode utilizar, por exemplo, o fogão em casa. A gente sabe que para poder gerar fogo, eu preciso de um combustível, um comburente e uma fonte de calor. Mas lá atrás, nos primórdios do ser humano, ninguém criou o fogo, descobriu-se o fogo, tá?
Eletricidade é a mesma coisa, certo? Hoje a gente tem usinas hidroelétricas, geradores de eletricidade, mas no início descobriu-se o fenômeno da eletricidade, tá? E a gravidade aí, né, que gera ainda muitas discussões e grandes descobertas ainda, tá? Então isso são descobertas. A invenção é quando você, por exemplo, pega uma descoberta, junta com o seu processo criativo e você cria coisas, tá? Então aqui eu tenho 3 exemplos de invenções. A dinamite, por exemplo, ela é uma invenção, tá? É um produto químico, uma formulação química que consegue gerar grandes liberações de energia, tá? Então alguém inventou a dinamite. Telescópio também. Alguém percebeu que quando você junta uma série de lentes num dado arranjo, você consegue amplificar imagens muito distantes, tá? Então alguém inventou o telescópio, a luneta. E medicamentos, né? Por exemplo, a aspirina é um medicamento à base de um componente químico chamado ácido acetilsalicílico. Existe na natureza determinadas plantas que possuem esse princípio ativo, tá, na sua constituição, ou um derivado dele. Só que aí o que é que o homem faz? Ele pega essa molécula, estuda no laboratório e agora produz ela sinteticamente. O ato de você produzir algo sintético é uma invenção. Se você descobriu, como eu já estou falando, o princípio ativo na natureza, isso é uma descoberta, tá? É só para a gente separar bem os conceitos. Voltando para a invenção, agora a gente vai discutir com a inovação. Então, se eu sei que invenção é algo em que eu estou concretizando a ideia, a inovação ela tem um significado ligeiramente diferente. Ela pressupõe a aplicação prática do seu invento na sociedade, permitindo, por exemplo, o emprego de recursos econômicos, o que implica na sua produção, circulação e consumo da tecnologia. Então vejam, até o momento em que você cria algo, como por exemplo, criar um novo computador, você está inventando. Agora, na hora que você pensa em utilizar esse computador, permitir que ele seja utilizado para resolver problemas de outras pessoas na sociedade, inclusive se preocupando com custo de produção, por quanto você vai vender aquele invento, se vai vender, se não vai, se você vai simplesmente fazer uma doação, tá? Mas se preocupa também no processo de produção, aí você está falando de inovação, tá? Então, inovar significa pegar, por exemplo, um invento e trabalhar todos os processos que permitam que ele seja utilizado de maneira prática pela sociedade, certo? E aí a inovação tecnológica é uma área que delimita um pouco a inovação. Ela não está preocupada em aplicar qualquer tipo de invento, tá? A gente está preocupado em aplicar inventos que resultam de desenvolvimentos tecnológicos, tá? Então a gente está falando agora de tecnologia mesmo. É a combinação de tecnologias que já existem ou a utilização de outros conhecimentos agregados até tecnologias existentes ou até mesmo a tecnologia do zero, tá? Mas não é simplesmente inovar. Então, inventar é concretizar a ideia, inovar é pensar em aplicar na prática aquela sua invenção, e a inovação tecnológica é quando a sua invenção ela vem das duas uma, ou de novos desenvolvimentos tecnológicos, aquilo foi realmente pensado, pesquisado, elaborado para resolver algum tipo de problema, ou ainda quando você combina tecnologias existentes. Um exemplo bem clássico é a evolução
dos nossos smartphones, tá? Então, se chegou a um ponto em que se começou a agregar várias tecnologias que já existiam, como, por exemplo, transmissão sem fio, GPS, tela sensível ao toque, e o que era um telefone convencional se transformou no smartphone. Então você criou novas tecnologias, por exemplo, os vários aplicativos que nós temos hoje em dia, e agregou a tecnologias já existentes para outro tipo de aplicação. E aí você tem todo um desenvolvimento tecnológico. Você pensa, você desenvolve experimentalmente, você valida tudo dentro de um processo bem fundamentado, tá? Então, isso é a nossa inovação tecnológica. Uma coisa que é importante é a gente sempre pensar em inovação tecnológica na forma de um ciclo, tá? Então, você tem dentro do ciclo o desenvolvimento da tecnologia, a adoção da tecnologia pela sociedade e na hora que a sociedade absorve aquela tecnologia, você tem um investimento. Veja, não estamos falando aqui de transformar a inovação tecnológica puramente em algo comercial, mas a gente sabe que para você desenvolver algo novo, sofisticado, muitas vezes você precisa de recurso. E o recurso pode ser dinheiro para você comprar insumos ou mesmo equipamento, recurso humano qualificado. Então tudo isso é investimento. Então a inovação tecnológica, ela vive nesse ciclo. Você tem a ideia, desenvolve a invenção para ela gerar uma tecnologia útil, as pessoas adotam essa tecnologia e aí você pega agora o investimento a partir dessa adoção, ou seja, o consumo da tecnologia, e reinveste na melhoria da tua tecnologia. Então, inovação é algo cíclico. A gente está sempre aperfeiçoando, melhorando alguma coisa em algum tipo de produto ou processo, tá? Então, a gente sempre tem que pensar a inovação tecnológica como sendo algo cíclico. Só que a inovação tecnológica não é simplesmente você ter a ideia. A gente tem uma série de atividades vinculadas ao desenvolvimento da inovação tecnológica, como, por exemplo, pesquisa aplicada. Então, a gente precisa pegar conhecimentos já conhecidos da natureza e a gente aplicar para a resolução de problemas reais, certo? Tem todo um desenvolvimento experimental, você tem que elaborar protótipo, testar, verificar se aquilo realmente atende ao problema que você quer resolver. Há uma série de conhecimentos tecnológicos industriais que a gente precisa minimamente conhecer para conseguir desenvolver uma tecnologia dentro de um tempo útil, certo? Então, por exemplo, determinadas máquinas e equipamentos hoje já são realidade no desenvolvimento de tecnologias mais comuns. Por exemplo, muita gente trabalha hoje com impressão 3D para construir pequenas peças de um novo invento, cases, né? A estrutura de armazenamento de um dado equipamento. Então, isso são tecnologias industriais que até um tempo não eram tão acessíveis para qualquer pessoa e hoje já é uma realidade. Você pode, por exemplo, na internet encontrar uma impressora 3D por R$ 1.000, R$ 2.000 e isso já você consegue desenvolver determinadas peças, por exemplo, na sua casa, sem precisar encomendar isso para alguma empresa, tá? E juntamente com isso você tem vários serviços de apoio técnico, né? Você pode precisar do serviço de um design, de um programador para desenvolver um aplicativo que você teve uma ideia para resolver um dado problema. Então a gente fala que a inovação tecnológica ela é uma área normalmente multi e interdisciplinar.
Ou seja, para você desenvolver uma tecnologia, você precisa de vários conhecimentos e, dentro do possível, né, interagir com vários especialistas. Por quê? Porque a gente sabe que é muito difícil adquirir toda uma base de conhecimento para resolver um problema sozinho. Então, quanto mais pessoas, mais recurso humano envolvido no desenvolvimento de uma tecnologia, aquela tecnologia se desenvolve de maneira mais robusta, mais rápido, tá? E essa é a essência da inovação tecnológica. Ninguém cresce sozinho, tá? E aí, para que a gente inova? Por que a gente está tão preocupado em gerar inovação tecnológica? Por que a inovação tecnológica está tão em voga hoje em dia? Primeiro porque, como a gente está preocupado em agregar melhorias em produtos ou serviços, a gente está melhorando normalmente a qualidade daquele produto ou daquele processo, tá? Ninguém inova para piorar algo, a gente inova para melhorar. E essa melhoria pode ser o quê? Pode ser a redução do custo de produção e, consequentemente, a redução do custo do produto para quem vai utilizar a sua tecnologia. E aí você torna a tecnologia bem mais acessível. Agregar novas funcionalidades que são melhores em algum tipo de contexto. Então você tem uma tecnologia mais segura, que pode gerar menos impacto ambiental, que consuma menos energia, que lhe dê um retorno de algo, um processo que retorne para você algum resultado mais rápido, tá? Então tá aí, hoje em dia a gente tem computadores extremamente rápidos, que a gente não tinha nem ideia de ter um computador tão avançado há 10 anos atrás, por exemplo, certo? E esses computadores surgiram de que forma? Cada dia pessoas iam agregando novas funcionalidades e tornando aqueles computadores cada vez mais eficientes, certo? A inovação também ela permite promover escalabilidade, que é algo muito crítico hoje em dia, tá? Com o advento da globalização, hoje a gente já não tem simplesmente mercados locais, regionais. Normalmente a gente trabalha com mercados em escala global. Você hoje, por exemplo, pode comprar um componente, uma memória de computador da China, da Inglaterra, dos Estados Unidos. Por quê? Porque hoje a gente tem recursos que permitem que a gente tenha esse acesso a esse vendedor internacional. Então imagina que se você desenvolve algo muito inovador para um problema que não é só seu, é de várias pessoas no mundo todo, o ato de inovar também tem que ser pensado em como você produzir aquele produto, aquele processo em escala maior. Ou seja, ao invés de você se preocupar em produzir 10 unidades, como é que você pode promover a produção de 100, 1000, 10.000 unidades por mês, por exemplo, tá? Então, na indústria, é muito comum que engenheiros se preocupem em promover a inovação dentro da indústria na melhoria de processos de produção, para tornar a produção de produtos mais escalável, certo? E a gente também se preocupa em inovar porque todo dia surgem novos mercados. O que são novos mercados? São novas necessidades, algumas realmente importantes, outras nem tanto, mas são novas oportunidades de negócios, de você tentar suprir a necessidade ou algum tipo de necessidade de algumas pessoas, de algum grupo de pessoas, e para, por exemplo, você adaptar um produto para atender essa nova demanda, você precisa pensar em inovar, certo? Tem que ser uma transformação rápida, tem que ser uma transformação que dê um diferencial no teu produto, no teu processo, para você conseguir entrar nesses novos mercados. Isso são apenas 5 elementos que justificam a gente inovar, mas tem vários outros, tá? Muitas vezes você está preocupado simplesmente em resolver um problema seu. E aí, se você olha
a resolução do teu problema de uma forma um pouco mais ampla, você pode parar e se perguntar, poxa, será que esse problema é só meu ou eu estou resolvendo o problema de outras pessoas também? E aí você está entrando dentro do contexto do processo de criação da inovação tecnológica. Se você for na literatura, tá, vocês vão encontrar vários artigos, vários livros falando sobre inovação. Eu vou classificar a inovação aqui em algumas estruturas que são as mais conhecidas, tá? De tal forma que a gente consiga, por exemplo, identificar dentro de algo que as pessoas falam que é uma inovação, se realmente é inovação e que tipo de inovação aquele produto ou processo se enquadra, tá? A primeira classificação geral que todo mundo aceita é a divisão da inovação em inovação incremental e inovação disruptiva. A inovação incremental é aquela em que você faz pequenas melhorias de maneira incremental, como o nome já diz, a uma tecnologia já existente. Por exemplo, todo ano o pessoal lança um carro que tem uma pequena melhoria em relação à versão anterior. Ou se lança um novo celular que tem uma pequena melhoria em relação a uma versão anterior. Isso é uma inovação incremental. Você não está gerando um grande produto do zero, tá? Não é algo que não tem igual anteriormente. São pequenas melhorias, então você está incrementando, né, a inovação. A disruptiva não. Disruptiva é aquela inovação em que você gera algo que gera um impacto tão grande na sociedade que você faz, poxa, não havia algo semelhante até esse momento, certo? E aí você tem uma inovação disruptiva. Vou dar um exemplo no contexto nosso de computadores quânticos, né? Que agora é a grande vertente da computação de alto desempenho para os próximos anos. A gente nunca teve uma tecnologia de computação igual à computação quântica, tá? Que inclusive muita gente não sabe ainda nem como é que funciona, mas já ouviu falar. Então, a computação quântica, o computador quântico, certo? Ou seja, o computador, uma vez que você concretizou aquilo, é uma inovação disruptiva. Não existia nada semelhante até aquele momento. E ele não surgiu de incrementos no computador convencional, na arquitetura convencional. É uma arquitetura totalmente nova, tá? E a inovação disruptiva, normalmente, ela quebra paradigmas, né? Ou você vai destruir, vamos usar uma palavra bem impactante, destruir tecnologias já existentes, ou você vai criar muitas novas oportunidades de resolução de problemas que aquela tecnologia que se tornou obsoleta, ela não conseguia resolver, tá? Isso é inovação disruptiva. Outro tipo de classificação é inovação de produto, processo, mercado, estruturas, tá? Então, dependendo do que você gera na tua inovação tecnológica, você pode dizer, não, olha, eu estou gerando um celular novo, então é um produto, tá? É um produto inovador. Ah, eu consegui melhorar o processo de diagnóstico de falhas em um computador. Opa, é um processo. Você está melhorando um passo a passo. Vamos ser bem simples nesse exemplo, tá? Inovação de mercado. Você pode pensar o seguinte, uma nova forma de você vender um produto, tá? Um novo tipo de serviço que você oferece. Então, a forma de ofertar isso de maneira inovadora, de maneira nova, né, de maneira diferente, é uma inovação de mercado, tá? E inovação de estruturas é você imaginar que você agora tinha um formato de empresas, por exemplo, até um ano atrás, e empresas que têm uma estrutura totalmente diferente e vem surgindo cada vez mais. Exemplo clássico, as startups, tá? São novas estruturas de empresas
que não se tinha com a mesma característica até um tempo. E não é só ser diferente, elas são mais eficientes para a resolução de problemas no curto prazo, tá? Mas óbvio que tem as suas limitações também, tá? As startups, elas têm um risco tecnológico muito maior do que uma empresa de base convencional. A gente vai discutir isso em outros momentos, tá? E outro tipo de classificação geral é inovação fechada ou inovação clássica versus a inovação aberta. Para explicar essa última classificação, a gente pode trabalhar no seguinte contexto, tá? A inovação fechada é o seguinte: você tem várias ideias e aí você vai eliminando aquelas ideias que você acha que não é viável de ser implementada num dado momento, por questão de recurso, de tempo, e aí você vai selecionando que inovação, que invenção inovadora é a mais adequada para você desenvolver. Então você começa com 10 ideias e termina com uma inovação. Isso é inovação fechada. A inovação aberta, e normalmente isso acontece com um grupo específico de pessoas, tá? De especialistas, um grupo de colegas que você conhece que vai desenvolver aquela tecnologia junto com você. A inovação aberta não. Você tem um problema e você abre aquele problema para vários grupos diferentes estarem pensando em ideias, eles se conversam, as ideias vão uma melhorando a outra e você gera várias inovações no final desse processo, tá? Então, a inovação aberta, ela permite que a gente desenvolva hoje tecnologias inovadoras de maneira mais rápida, com muito mais possibilidade de realmente resolver um problema, e você não joga fora ou você não bota dentro da gaveta as ideias que não forem importantes naquele momento. Você já vai melhorando elas dentro do processo e de repente, quando você junta uma ideia do seu grupo com a ideia de outro grupo, você volta a ter uma inovação viável, certo? De repente, o que você pensava que tornaria a sua tecnologia difícil de desenvolver, outra pessoa teve uma ideia para complementar essa limitação, você juntou e aí você desenvolve sua tecnologia. Então a inovação aberta ela é muito mais dinâmica, envolve muito mais pessoas, mas também dá um retorno bem mais real, né? Bem mais concreto e num curto espaço de tempo, tá? Mas, óbvio, dependendo do problema, você não vai abrir isso para várias pessoas. Vamos dar um exemplo: desenvolvimento da vacina do Covid, né? Não é qualquer pessoa dentro da sua casa que tem uma estrutura para você desenvolver uma vacina. Então, é um grupo específico de empresas, de instituições que trabalham no desenvolvimento de uma vacina, tá bom? Embora eles se conversem, mas o contexto da inovação aí é mais uma inovação clássica mesmo, e não uma inovação aberta, tá bom? E como é que a gente também pode classificar a inovação do ponto de vista do nível de desenvolvimento da tecnologia que a gente está desenvolvendo? A NASA, há alguns anos atrás, desenvolveu uma classificação que é chamada de TRL. É a Technology Readiness Level, tá? É basicamente o nível de maturidade de uma tecnologia. Ela vai do nível 1, que é um nível mais embrionário, até o nível 9, tá? No encontro presencial, a gente vai discutir um pouquinho sobre essa classificação. Vamos tentar pegar alguns exemplos aí, e aí a gente debate um pouco melhor. Mas basicamente, vocês olhando essa tabelinha aqui, e eu vou deixar depois o link do material de referência da NASA, a gente consegue até pensar, poxa, eu estou desenvolvendo algo novo, uma tecnologia,
em que nível de maturidade a minha tecnologia se encontra e o que é que eu preciso fazer para aumentar a maturidade da tecnologia. Então a gente pode utilizar tranquilamente a classificação TRL, tá bom? E aí, como cenas do próximo capítulo, como a gente falou de ideia para desenvolver inovação, fica a pergunta: como é que a gente pode organizar as ideias inovadoras? Como organizar minhas ideias inovadoras? Então a gente vai discutir um pouquinho isso na próxima aula, tá bom?